Olá, por aqui Joel. O tema é esse aí mesmo, estou em guerra. Você está em guerra? A guerra é constante. No último vídeo eu falei sobre os inimigos, nossos inimigos, falei sobre 3. Eu já quero falar sobre um texto de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 4, que vai falar sobre justamente essa questão das lutas, das guerras que nós travamos. Guerras pessoais, guerras no íntimo, guerras interiores, mas que também passam para o exterior, acabam atingindo outras pessoas que por muitas vezes nós julgamos que são contra nós ou de alguma forma lutam contra nós, mas que na verdade também estão nessa guerra porque não entenderam ou porque não entendem ainda aquilo que Deus tem preparado para os seus e aquilo que Deus quer dar para os seus. No texto, no contexto e no texto aqui de Tiago, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pede mal, pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Alguém já lutou para... Talvez você que está ouvindo nesse momento, já lutou para conquistar algo que não gosta? Já lutou para conquistar algo que não te dá prazer? Na verdade, não, né? As lutas, o enfrentamento, as brigas sempre são para conquistar algo que dá prazer, algo que traz para si alegria, algo que traz para si satisfação. Contudo, a Bíblia vai falar que essas guerras, essas lutas interiores que travamos num desgaste tão grande do nosso ser, elas são, na sua maioria, por coisas que não são úteis para as nossas vidas, ou que não promovem nas nossas vidas uma intimidade com Deus. Porque nós buscamos normalmente coisas que estão ligadas aos prazeres desse mundo, aos prazeres da carne. E essa guerra que se trava interiormente, ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser porque o inimigo, ele sabe desse contexto que nós vivemos e a nossa formação desde a queda. Ele sabe que milita em nossa vida esses desejos de fazer aquilo que está errado, de fazer aquilo que traz prazer momentâneo, mas que traz um desgaste tão grande, uma luta tão grande que não justifica essa guerra, essa luta. O grande ou boa parte do sofrimento do ser humano vem justamente disso. Dos desejos temporais e transitórios, de lutar, de dedicar força, tempo e um desgaste muito grande emocional, físico, para conquistar coisas que não os levam para a presença de Deus, que não os colocam na presença de Deus para um crescimento de fé, para um crescimento espiritual, para uma vida bonita, para uma vida íntegra na presença de Deus. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso e eu sempre faço a pergunta assim, como se você estivesse me fazendo: Joel, mas essas coisas são totalmente ruins? Na verdade, não. Mas tudo aquilo que para mim é uma luta, é uma guerra para conquistar, e que põe em segundo plano o meu crescimento, o meu conhecimento de quem é o Senhor, da presença dele na minha vida, e põe em segundo plano a minha intimidade com Deus, tudo isso passa a ser pecado. Então esse é um entendimento que muitas vezes na própria igreja não tem. Muitas igrejas acabam vendendo a ideia de que a conquista é bênção. Então, quanto mais eu conquisto, mais abençoado eu sou. E isso não é o princípio da palavra, isso não é um princípio bíblico. Deus me dá, tanto é que no versículo 3 ele vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjar nos seus prazeres. Então aqui ele já estabelece um princípio. Aquilo que eu peço e que não é para esbanjar no meu prazer terreno, pessoal, aquilo que eu peço está relacionado com a vontade de Deus para a minha vida, eu vou receber. Então eu só não recebo porque eu peço mal, então eu não preciso estar em guerra, eu não preciso estar em luta, eu não preciso estar numa constante batalha por conquistas, porque Deus vai me dar o que eu preciso, Ele sabe do que eu preciso. E essa é uma verdade bíblica que muitas vezes é pouco difundida. Então,
essa guerra ela vem justamente da conquista desses prazeres que militam na nossa carne. Nós vemos durante um bom tempo, agora nos últimos dias, uma busca incessante por alegria, por satisfação. Nós tivemos esse momento de carnaval, da festa da carne, em que há uma desenfreada busca por prazer e há a venda de uma ideia, e muitas vezes os próprios cristãos acabam comprando essa ideia de que esse prazer, essa alegria, ela é necessária para usufruir, ou melhor, para lidar com as dificuldades e tristezas da vida. Então, quanto mais prazer eu busco, quanto mais alegria eu busco, mais eu estou fazendo aquilo que de fato é bom para a minha vida. E na verdade é o contrário. Quanto mais eu vivo nesses prazeres e quanto mais eu busco essas coisas, tanto mais eu estou caminhando para longe de Deus. Porque todas essas coisas são elementos que fazem parte do contexto desse mundo tenebroso que é contra a vida do crente, que é contra a intimidade com Deus. E o texto de Tiago aqui vai dizer no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? E quando Tiago trata esse tema infiéis, a tradução pode também ser adúlteros, que adulteram a verdade, trocam a verdade pela mentira. Mas também pode ser traduzido por desleais. Então, pessoas, ele fala aqui para crentes. Então, pessoas que se dizem cristãs, mas que são desleais para com Deus. Porque se dizem cristãs, mas lutam contra Deus. Buscam uma justiça própria, buscam um entendimento próprio dos seus desejos e das suas vontades, se acham merecedor das conquistas, se acham portador de direito, que Deus precisa estabelecer tudo aquilo que elas têm no coração, como filho birrento, querem todas as coisas. E Deus, ele sabe o que eu preciso. Eu falei isso já no início, eu sempre nos vídeos tenho, volta e meia, falado sobre isso. E a deslealdade para com Deus é algo que nos destrói, porque é guerra contra Deus. Então, o Tiago aqui no versículo 4, de Tiago 4:4, ele vai dizer justamente isso. Desleais. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A guerra contra os princípios da palavra de Deus. Isso é uma luta contra Deus. Quando eu nego princípios bíblicos, quando eu nego aquilo que é centro da vida do cristão, da vida do crente, eu deveria ser. Eu estou negando Deus. Eu estou lutando contra Ele. Eu estou dizendo, Deus, tu não sabe o que é bom para mim. Eu sei, e eu vou lutar por isso até o fim. Contudo, dentro de si, tem uma falsa ideia de que, mesmo assim, Deus lá naquele dia final vai dizer, não, vem cá, tudo bem, eu entendo que tu lutou, que tu fez errado, mas tu só queria te ser feliz. Isso também não é bíblico, isso é um princípio que tem sido quebrado. Então, quando eu busco amizade com o mundo, quando eu dou ouvidos àquilo que tem sido anunciado pelo mundo e que é contra a vontade de Deus, eu estou sendo inimigo de Deus. E esse eu queria deixar como palavra para ti que está me ouvindo hoje. Se a tua luta e a tua força, ela é de fato para a conquista de tudo aquilo que é bem terreno, que é finito, e que coloca em segundo plano a vontade de Deus para a tua vida, tu está lutando contra Deus, tu está em guerra contra Deus. E não há ninguém que possa vencer ao Senhor. Não há ninguém que possa se colocar acima do Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é eterno, o Senhor tem o domínio de tudo em suas mãos e o controle de tudo em suas mãos. Eu queria trazer esse alerta como uma demonstração da palavra para ti. Busca a vontade de Deus, desacelera a vida, deixa de sofrer por aquilo que ainda não conquistasse e começa a orar, conforme o versículo 3 antes disse, pedes mal, começa a orar no Senhor e pedir no Senhor, para Ele também te dar a instrução daquilo que é a vontade dEle para a tua vida. Os teus desejos ou os meus desejos, mesmo que pareçam bons, estando fora da vontade de Deus, eles são pecados. Eu quero orar ainda. Pai Santo e Eterno,
Muitos nesse momento estão em guerra porque creem que precisam constituir e construir grandes projetos, ou até mesmo pequenos projetos, que estabelecem para si um prazer muito forte, um prazer imenso. E nós queremos orar a Ti, Senhor, para que esses projetos, esses desejos, em todas as áreas da vida, eles possam ser quebrados se não for a Tua vontade. E que esses corações possam entender que somente a Tua vontade ela precisa ser vivida em nossas vidas. Porque aí, de fato, encontraremos o prazer verdadeiro e a alegria constante que vem de Ti, Senhor. Louvado é o Teu nome, santo és Tu em todo o tempo. Ajuda-nos, Pai, porque a guerra é constante, as lutas são diárias, o enfrentamento nessa batalha ela é constante, mas nós cremos, Senhor, e que este que está ouvindo também possa crer, que Tu és Deus que dá vitória sobre todas essas questões, e Tu és Deus que estabelece em nós a verdadeira e plena alegria. Amém, Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Se foi útil para ti esse vídeo, comenta, isso ajuda. Comenta lá no canal, isso te ajuda, isso me ajuda, isso ajuda a divulgar a palavra de Deus. E repassa adiante, faz isso, repassa adiante. Outras pessoas também podem ouvir e podem ser ajudadas com essa palavra.